No dia 27 de junho de 1981, Ali Khamenei, um clérigo religioso e figura política em ascensão, no Irã após a Revolução de 1979, chegou à mesquita Abu Zar, em Teherã. Uma vez lá dentro, um assassino disfarçado de jornalista colocou um gravador na frente de Khamenei. Explodiu um minuto depois, ferindo gravemente Khamenei e deixando-o com ferimentos permanentes. Apesar da sua experiência de quase morte, Khamenei continuou para se tornar o líder supremo do Irã. Mas quem tentou assassinar Khamenei e como é que essa tentativa de assassinato moldou a perspectiva do homem que lidera o Irã desde 1989? Esta é a história de Ali Khamenei. O segundo líder supremo do Irã. O homem conhecido na história como Ayatollah Ali Khamenei nasceu em 17 de julho de 1939 na cidade de Mashhad. Na província de Khorasan, situada no nordeste do Irã, o Irã era então conhecido como os Estados Imperiais do Irã. Ao contrário de hoje, quando é oficialmente chamada de República Islâmica do Irã, há uma disputa sobre a data exata de nascimento de Khamenei, com alguns relatos informando que ele nasceu em 19 de abril de 1939, seu pai era Javad Khamenei. Um clérigo xiita nascido na aldeia de Khamenei, na província do Azerbaijão Oriental, situada no noroeste do Irã, a família leva o nome desta aldeia. Javad era de etnia iraniana azeri, o que significa que ele e seu filho são azeres. Ele e seu filho são azeres. Este grupo étnico constitui uma grande minoria dentro do próprio Irã, mas é mais dominante mais a norte, no Azerbaijão. Os azeres étnicos são a maior minoria no Irã depois da maioria persa e estão concentrados no noroeste do país. Depois de estudar como estudioso xiita em Najaf, no Iraque, onde fica o santuário Aimam ali, o santuário mais sagrado, no Islã xiita, Javad mudou-se para Mashhad, um dos lugares mais sagrados deste ramo do Islã. Lá ele conheceu Hadija Mier Damad, com quem se casou como segunda esposa. Ao todo, eles tiveram 8 crianças. Vários irmãos de Ali ascenderam a posições de proeminência na sociedade iraniana. Embora isso ocasionalmente os tenha visto entrar em conflito com Ali em seu papel como líder supremo do país desde 1989, por exemplo, seu irmão mais novo, Adi, é um clérigo que foi membro do parlamento iraniano. O Majlis, entre 2000 e 2004, Adi também foi membro da Associação de Clérigos Competentes, de mentalidade reformista. Esta organização defendia então uma redução do poder do líder supremo. Além, há uma redução da influência dos mulás e dos líderes das mesquitas que o rodeiam. A educação de Ali começou ainda jovem em Mashhad, e isto ocorreu substancialmente por orientação de seu pai, que emergiu como um mujtahid, um estudioso considerado de formação religiosa suficiente, conhecimento e aprendizagem para poder interpretar a lei religiosa ele mesmo. Ao mesmo tempo, Javad Khamenei esteve por vezes ausente de Masjid e regressou a Najaf em Iraque de vez em quando. A família viveu uma vida modesta em Masjid. Eles não eram ricos, nem possuíam muitos atributos materiais, mas eram tidos em alta conta na comunidade por conta do status de Javad como um clérigo religioso respeitado. Ele frequentemente liderava as orações de sextifera e era consultado pelos líderes locais. Da mesma forma, a mãe de Ali foi bem educada e ensinou-lhe sobre história, arte e literatura persa. Desde então, Khamenei enfatizou o estilo de vida austero de sua infância, alegando que a família morava em uma casa de um cômodo, com um pouco mais além de um porão, e subsistia principalmente em pão, tâmaras e passas. Isto é muito possivelmente um exagero de quão modestos suas vidas eram. A vida de Khamenei foi moldada pelos desenvolvimentos políticos no seu país natal, mesmo antes de ele nascer. O Irã, ou Pérsia, como foi conhecido ao longo da história até os tempos modernos, foi entre menos de uma dúzia de nações do Médio Oriente, África e Síria e Ásia, que não foi colonizada no século XIX, a Pérsia teve uma longa e orgulhosa história com impérios emergindo desta parte da Ásia Central desde a Antiguidade. Entre os séculos XVI e XVIII, foi o poder na região que impediu a expansão do Império Turco-Otomano para o leste. Isto ocorreu sob a dinastia Safávida. No final do século XVIII, a dinastia Qajar chegou ao poder. Os governantes Qajar aderiram ao Tuever Shia Islam, um ramo do Islã xiita que afirma que há
foram 12 imãs legítimos ou líderes da fé islâmica depois do profeta. Maomé, começando com seu genro ali, terminando com Muhammad al-Mahdi, o último dos quais irá, como a segunda vinda de Cristo na crença cristã, ressurgir um dia para redimir a fé islâmica. A adesão da dinastia Qajar ao Twelver Shia constitui um elo importante com a Revolução Iraniana, que iniciaria a ascensão de Khamenei para se tornar o líder supremo do Irão nos tempos modernos. Os governantes Qajar reinaram tecnicamente até 1925. No entanto, já em 1921, o Médio Oriente foi remodelado após o colapso do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Naquele ano, ocorreu um golpe militar no Irão, liderado por um oficial militar chamado Reza Shah Pahlavi. Ele reivindicou o poder total em 1925 e estabeleceu a dinastia Pahlavi, uma dinastia de orientação muito mais secular. Casa Real. Ele próprio foi deposto em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial, após os britânicos e soviéticos invadir o Irã com medo de que este estivesse prestes a se aliar à Alemanha nazista. Seu filho de 21 anos, Mohammad Reza Pahlavi, foi colocado no trono. Embora o Irã tenha permanecido sob estreita supervisão dos aliados durante a guerra, após 1945 ele começou a governar por direito próprio. Seu longo reinado de quase 4 décadas foi uma estranha mistura de autoritarismo e o liberalismo, em que o Irão era um dos poucos países do Médio Oriente com uma atitude relaxada ambiente religioso. Contudo, a polícia secreta do Shah, a Savak, supervisionou um sistema de vigilância em massa, repressão e tortura de supostos oponentes do regime. Repressão e tortura de supostos opositores do regime. O regime do Shah estava ansioso por controlar os movimentos religiosos, que acreditava poderia desafiar o governo secular do Shah. Apesar disso, o Irão foi o lar de muitas escolas religiosas que aderiram a princípios rígidos e conservadores, valores. E o Irã permaneceu uma sociedade profundamente religiosa, mesmo sob o governo do Shah Regra. A infância de Khamenei refletiu isso. Em meados da década de 1950, ele começou a estudar sob orientação estudiosos religiosos como o Ayatollah Sheikh Hashim Asvani em Mascade. A cidade era renomada local religioso por ser o local de descanso do 8º imam dos 12 Ashir. Ali Ibn Musa, mais tarde também foi o lar de muitos estudiosos xiitas e ayatollahs. Além do pai de Ali, Ayatollah é o nome de um líder religioso ou estudioso de alto escalão dentro do 12 Ashir Islam de Mashtad. Khamenei cruzou brevemente a fronteira para estudar na cidade de Najaf, no Iraque, local de sepultamento de Ali, o primeiro imã do islamismo xiita. Como local de descanso de Ali, Najaf está consequentemente entre os lugares mais sagrados do mundo para muçulmanos xiitas. Após um breve período lá, Khamenei regressou ao Irão e estabeleceu-se na cidade de Qom. Foi aqui que ele começou a estudar com o Ayatollah Khomeini em 1957. O indivíduo que, mais de 2 décadas depois, se tornaria o primeiro líder supremo do Islâmico República do Irão em 1957, Khomeini já estava desenvolvendo uma reputação como um oponente proeminente do Shah. A vida de Khamenei foi moldada em muitos aspectos pelos acontecimentos de 1963. No início desse ano, o Shah lançou um programa político concebido para modernizar o Irão segundo as linhas ocidentais e expandir a sua economia. Um elemento central de que é chamado de Revolução Branca, incluiu uma tentativa de reformar o sistema de propriedade da terra em Irã. Isto ameaçou minar as estruturas tradicionais da sociedade persa e despertou oposição de dentro da classe clerical. No meio disso, o Ayatollah Khomeini tornou-se ainda mais vocal na sua oposição ao regime do Shah do que já o tinha feito. Ele foi colocado sob prisão, uma ação que levou a protestos em todo o país em junho de 1963, durante os quais centenas de pessoas perderam suas vidas. O Ayatollah continuou a denunciar tanto o Shah como a influência dos seus aliados ocidentais no Irão, particularmente o dos Estados Unidos. Como resultado, o Shah determinou que a melhor maneira de lidar com a ameaça de Khomeini era simplesmente remover-lo do Irão. Em 1964, Khomeini foi enviado para o exílio. Passou mais de 14 anos fora do Irão, primeiro brevemente na Turquia, depois principalmente no Iraque. No final da década de 1970, passou alguns meses na França. No Iraque, ele se tornou um foco para a oposição estrangeira ao Shah
e como resultado para outros dissidentes. Juntou-se a ele no exílio lá. Khamenei não estava entre eles. Embora fosse um grande defensor de seu ex-professor e de suas opiniões políticas, ali permaneceu no Irã. Ele também deixou Qom e voltou para sua cidade natal, Mashtad, para ajudar a cuidar de seu pai idoso, que ficou cego de um olho. Isto é significativo para eventos posteriores, pois significou que Khamenei nunca completou a formação religiosa completa em Qom ou Teherã. Esta formação religiosa, para alguns, foi mais tarde considerado vital para se qualificar para a posição de líder supremo do país. Khamenei começou a desempenhar um papel importante na oposição clerical ao governo do Shah dentro do Irã no período entre a Revolução Branca em 1963 e a Revolução Iraniana do final da década de 1970. Em 1967, ele ajudou a traduzir O Futuro nas Terras Islâmicas, do livro egípcio estudioso religioso Saideh Qutb do árabe para o Farsi. Qutb foi uma grande influência no desenvolvimento subsequente de grupos como a Irmandade Muçulmana e Al-Qaeda. O seu livro apelou à revolução religiosa para derrubar as forças seculares em todo o mundo. No Médio Oriente, como o governo do Shah, Khamenei também escreveu um prefácio à tradução que afirmava sem rodeios que, citação, o futuro pertence ao Islã. A publicação do livro foi amplamente impedida por Savak. A polícia secreta do Shah foi o início de um período em que Khamenei foi preso em diversas ocasiões e realizadas durante meses seguidos. Entre esses períodos de detenção, ele viajou pelo país e proferiu sermões e discursos nos quais criticou o Shah. Seu mais prolongado, o período de prisão, foi em 1975, quando foi detido em Teherã entre janeiro e agosto daquele ano. Durante esse período, ele foi mantido em grande parte em confinamento solitário, e sua família não foi informado sobre sua localização. Implacável, em 1977, ele ajudou a fundar a Associação do Clero Competente, que, como o nome sugere, era um grupo religioso criado para se opor ao regime. A vida familiar de Khamenei foi modesta durante esses anos. Em 1964, após retornar de Qom para Mashtad, ele se casou com sua única esposa, Mashruqiyast Bagherzada. Apesar da sua posição subsequente na sociedade iraniana, muito pouco se sabe sobre ela. Não há, por exemplo, fotografias dela e poucos sabem que ela parece. Numa entrevista que ela concedeu certa vez, ela descreveu como ela e o marido discutiram a possibilidade de sua prisão pelo governo do Shah desde os primeiros dias de seu casamento. Mansoureh afirmou que concordava com a missão do marido. Ela viu seu próprio papel como sendo para proporcionar estabilidade em sua família durante seus frequentes episódios de prisão. Eles tiveram 6 filhos, 4 filhos, chamados Mostafé Mojtaba, Massoud e Mezan, e 2 filhas, Kuda e Bojra. A família continuou a viver uma vida relativamente frugal, mesmo depois da Revolução Iraniana e da ascensão de Khamenei ao poder. Disse também que Khamenei foi um clérigo religioso de mente mais aberta em alguns aspectos do que seus contemporâneos, como o Ayatollah Khomeini. Ali, por exemplo, era conhecido por ler livros ocidentais, como as obras do autor americano John Steinbeck. Isto não significa necessariamente que ele aprovava a cultura ocidental, mas demonstra um desejo maior de compreender a mente do americano e ocidental médio de uma forma que o Ayatollah não aprovou. Vários dos livros ocidentais foram escritos que Khamenei leu, simplesmente intensificou as opiniões críticas dos clérigos sobre a cultura ocidental. Na época em que Khamenei contribuiu para a fundação da Associação do Clero Convitante em 1977, o ambiente político no Irã deteriorava-se. Apesar dos esforços do Shah e da sua polícia secreta para reprimir a oposição, os anti-Pahlavi o sentimento estava crescendo e havia um número crescente de manifestações públicas de inquietação. A oposição aumentou em 1978, impulsionada por motins e repressões policiais que levaram a centenas de mortes. Um incidente galvanizador foi o incêndio do Cinema Rex em 19 de agosto de 1978, quando mais de 400 pessoas morreram depois que o cinema em questão, na cidade de Abadan, foi bariquedo fechado e incendiado. Os terroristas islâmicos foram provavelmente os responsáveis, mas o governo do Shah foi responsabilizado à hora.
Um sinal de quão fraco o regime se tornou foi visto quando pressionou o governo de Saddam Hussein para forçar o Ayatollah Khomeini a sair do Iraque. Ficou claro que a presença de Khomeini no país vizinho do Irão era temida por o regime do Shah. Khomeini partiu para a França. Mesmo quando os protestos se intensificaram no Irão nos últimos meses de 1978, a Revolução Iraniana atingiu o seu auge em janeiro de 1979, quando centenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de Teherã e de outras cidades. Entretanto, o Shah, cuja saúde estava em grave declínio, fugiu do Irão no dia 16 de janeiro de 1979. Naquela época, o revolucionário islâmico, o Conselho, foi formado como um órgão de 13 homens, encarregado de supervisionar a transição para o domínio islâmico quando o governo do Shah entrou em colapso. Suas ações foram clandestinas. No entanto, foi revelado em 1980 que Khamenei era membro. Esta foi uma revelação que surpreendeu a muitos e que significou a sua ascensão como um dos líderes da revolução. Pouco mais de 2 semanas após a fuga do Shah, o Ayatollah desembarcou no aeroporto internacional de Mehrabad, aeroporto em Teherã, vindo da França no dia 1º de fevereiro. Nos 10 dias seguintes, o que restou do governo secular que controlava o Irão desde a década de 1920 entrou em colapso. O 11 de fevereiro é normalmente comemorado hoje como a conclusão da Revolução Iraniana. 10 dias após o retorno do Ayatollah ao país, a Revolução Iraniana conseguiu derrubar o governo do Shah. No entanto, a questão de que tipo de governo alternativo tomaria o seu lugar não era tão uma questão simples, como muitas vezes se supõe. A oposição à dinastia Pahlavi não tem sido um movimento islâmico unificado liderado pelo Ayatollah Khomeini no exílio e por clérigos como Ali Khomeini no interior. Em vez disso, a oposição ao Shah consistia numa ampla coligação de clérigos xiitas, outros grupos islâmicos, grupos de mentalidade mais secular, políticos e até mesmo entidades de esquerda ligadas à União Soviética no contexto do Frio Guerra. Ao longo de 1979, houve um cabo de guerra entre esses diversos grupos para ver que tipo de sistema político seria implementado. Havia muitos que desejavam uma continuação do tipo de sociedade secular que o Shah supervisionou, apenas com o Shah removido e uma democracia de estilo ocidental criada. No entanto, as facções islâmicas pró-democracia e moderadas perderam no decurso de 1979. Quando o Ayatollah e os clérigos consolidaram o seu controle sobre o país, em dezembro de 1979, Khomeini foi estabelecido como o primeiro líder supremo do Requiem. Criado a República Islâmica do Irão, havia elementos democráticos no novo Estado, mas efetivamente ele se tornou uma teocracia. A imagem do Ayatollah agora adornava locais públicos por toda Teherã e outras grandes cidades. Do decorrer da década de 1980, Khamenei desempenhou um papel neste processo. Ele esteve envolvido no estabelecimento do Partido Republicano Islâmico, o partido oficial do governo que dominaria a política do país até 1987. Ele também recebeu um papel importante na expurgação de oficiais do exército e das forças de segurança iranianas, que eram residualmente leais ao regime do Shah. Khamenei quase perdeu a vida no início da história da nova República Islâmica em um incidente que o deixou com ferimentos que alteraram sua vida. No dia 27 de junho de 1981, chegou à Mesquita Abu Sa'd, em Teherã, para falar com membros da congregação da mesquita. A posição de Khamenei como membro do novo parlamento e como líder das orações de sexta-feira. Na capital significou que ele estava emergindo rapidamente como um membro proeminente do regime islâmico. Isso fez dele um alvo para dissidentes. O governo estava longe de estar seguro no início da década de 1980. Enfrentou uma série de forças contra-revolucionárias. Na forma de apoiantes contínuos da dinastia Pahlavi, grupos marxistas apoiados pela União Soviética, como a Organização Popular Mujahedin do Irão e também o grupo Furqan. Estes últimos eram um grupo religioso militante que combinou uma visão social da sociedade iraniana, opondo-se a ricos empresários iranianos ligados ao novo regime. O grupo Furqan também procurou desmantelar o sistema clerical que colocou grande poder nas mãos de figuras como o líder supremo Khomeini e Ali Khamenei. Naquele dia, na Mesquita Abu Sa'd, em Teherã, um membro do grupo, Furqan disfarçou-se enquanto um jornalista colocou um gravador na frente de Khamenei para aparentemente gravar o que ele dizia enquanto respondia as perguntas. Cerca de 1 minuto depois,
o dispositivo começou a emitir um assobio. Então, explodiu. Mais tarde, uma mensagem foi encontrada dentro dos restos do dispositivo dizendo: um presente do grupo Furkan. Khamenei ficou gravemente ferido na explosão e foi levado ao hospital. Ele sobreviveu, mas o impacto danificou gravemente os nervos do braço direito, que permaneceu quase completamente paralisado desde então. Seu pescoço também foi atingido e suas cordas vocais foram danificadas permanentemente. É por isso que quando Khamenei fala nas orações de sexta-feira ou faz discursos dirige-se à nação, ele parece falar muito suavemente. Suas cordas vocais nunca foram totalmente recuperadas da tentativa de assassinato em 1981. Apesar dos ferimentos substanciais que sofreu durante a tentativa de assassinato em 1981, Khamenei rapidamente se tornou presidente do Irã. Apenas 6 dias antes da tentativa de assassinato, o primeiro presidente do Irã desde a Revolução Abollah Hassan Banisadr sofreu impeachment por instigação do Ayatollah. Isto ocorreu porque Banisadr foi visto como alguém que perseguia uma linha excessivamente secular no governo. Depois, seu sucessor como segundo presidente do Irão, Muhammad Ali Raja, foi assassinado em 30 de agosto de 1981, após apenas algumas semanas no cargo, num atentado bombista que os mujahedin do povo acredita-se que tenham orquestrado. Assim, novas eleições presidenciais foram novamente realizadas em 2 de outubro de 1981. Embora ainda não estivesse totalmente recuperado dos ferimentos, Khamenei estava nas urnas. É importante perceber como foram e continuam a ser realizadas as eleições presidenciais na República Islâmica. As eleições são alegadamente livres e justas, desde que os eleitores possam votar quem quer que seja selecionado pela maioria das pessoas é eleito presidente, independentemente dos candidatos que aparecem na votação, deve ser aprovado pelo líder supremo e pelos clérigos que governam. O país existe algum elemento de escolha e o Irão tem um elemento mais democrático no seu governo do que, digamos, o total autoritarismo de um país como a Arábia Saudita. Khamenei venceu a votação com uma vitória esmagadora e se tornou o terceiro presidente do Irã desde a Revolução. Khamenei serviu como presidente do Irão durante 8 anos, até 1989. Ao longo deste tempo, a questão esmagadora que dominou a política e a vida era a guerra com o vizinho Iraque, que já estava bem encaminhada quando ele assumiu o cargo. O ditador desse país, Saddam Hussein, invadiu o Irão em setembro de 1980, temendo que a revolução poderia se espalhar para seu país. Saddam era um governante muçulmano sunita, de um país de maioria muçulmana xiita. Hussein era apoiado por armamento avançado americano e esperava vencer uma guerra curta e dura. Em vez disso, a sua invasão inicial foi repelida e, a partir de 1981, a maior parte dos combates ocorreu em solo iraquiano. Tornou-se extremamente amargo guerra que durou quase 8 anos, resultando em mais de 1 milhão de mortes, segundo estimativas, e até envolvendo o uso extensivo de armas químicas. Depois que Saddam Hussein percebeu que ele cometeu um erro estratégico ao atacar o Irão, e que o Irão, que tinha uma população muito maior e mais recursos, provavelmente venceria uma luta prolongada. Ele pediu um cessar-fogo e a paz negociações em 1982. Khamenei estava aparentemente entre os principais políticos iranianos e clérigos que eram a favor da paz e demonstraram ter sido moderados em termos de um esforço de guerra. No entanto, Khamenei e os seus aliados a este respeito foram rejeitados. Em diversas ocasiões nos anos que se seguiram, ele visitou o fronte como presidente. Em casa, ele supervisionou tribunais punitivos e medidas repressivas contra dissidentes, enquanto o regime continuava a impor sua marca de religião governar o país.
Ele obteve uma grande maioria de 87% para se qualificar para um segundo mandato como presidente em 1985. Quando o Ayatollah Khomeini regressou ao Irão em 1979, após 14 anos de exílio, já tinha quase 70 anos. Embora sua data exata de nascimento é debatida, isso significa que o seu tempo como primeiro líder supremo do Irão seria sempre limitado. No final, ele manteve o poder por uma década, morrendo em 3 de junho de 1989, quando se aproximava dos 90 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco em 1986 e, com sua saúde piorando, houve muita conversa em Teherã sobre a sucessão. A última coisa que os clérigos queriam era um longo período de indecisão após sua morte. Isto representaria o regime como sendo fraco e indeciso. Ainda assim, não havia ninguém entre os principais clérigos e figuras políticas que carregasse algo próximo dos mesmos interesses políticos e religiosos. Peso, como Khomeini, tinha, como tal, embora vários indivíduos fossem mencionados como potenciais sucessores desde 1983, quando o Ayatollah finalmente morreu no verão de 1989, não houve uma sucessão clara plano. Assembleia de Peritos, uma versão mais ampla do Conselho, Guardião, que é em grande parte medida o órgão não eleito, que governa efetivamente. O Irão Huneu-Sei, no dia seguinte ao da reunião do Ayatollah, morreu para julgar a questão da sucessão. A ideia de que não haveria um novo líder supremo e seria criado uma forma de governo mais conciliar foi rejeitada. Em vez disso, foram realizadas votações em um potencial sucessor. Embora Khamenei não fosse um líder natural, nem tenha sido pressionado para pôr uma ampla secção dos vereadores, foi Khamenei quem emergiu como um compromisso candidato. Também circulou uma afirmação infundada de que no final de sua vida, o Ayatollah o próprio havia sinalizado seu desejo de que Khomeini o sucedesse. Assim, na votação final, Khomeini foi eleito o segundo líder supremo do Irã por 60 votos a 14, aos 50 anos de idade. Esta foi uma decisão notável. Os estudos religiosos de Khamenei foram interrompidos na década de 1960, quando ele voltou para Masted e, conforme discutido, muitos o consideravam pouco qualificado para a posição de líder supremo. Considerá-lo muito subqualificado para a posição de líder supremo. Khamenei chegou ao poder num período de mudança no Médio Oriente alargado. A guerra com o Iraque terminou em agosto de 1988. Saddam Hussein concentrou então a sua atenção na escalada da perseguição quase genocida dos curdos no norte do Iraque e, catastroficamente, uma espetacular invasão mal avaliada e tentativa de anexação do pequeno vizinho do sul do Iraque. O Kuwait, em agosto de 1990. Embora já tivesse apoiado Saddam como aliado regional contra o Irão, os Estados responderam à invasão do Kuwait pelo Iraque com apoio militar para vizinhos do Kuwait e a organização de uma ampla aliança de países árabes contra o Iraque. A intervenção dos Estados Unidos na questão ficou conhecida como a Primeira Guerra do Golfo, onde uma rápida e a resposta decisiva dos Estados Unidos da América libertou com sucesso o Kuwait e levou o exército iraquiano de volta ao Iraque em plena retirada. O presidente George H. Bush, no entanto, não tentou empenhar-se na mudança de regime no Iraque, deixando Saddam no poder após o fim da guerra em 1991, mais a oeste, a Guerra Civil Libanesa, que estava em curso desde 1975, chegou ao fim poucos meses depois de Khamenei se tornar líder supremo. A União Soviética também terminou o seu apoio ao regime comunista na região oriental do Irão. Vizinho, o Afeganistão. Os comunistas seriam em breve removidos do poder, e o Afeganistão desceu então para a Guerra Civil. À medida que os grupos que outrora se tinham aliado contra os comunistas, agora se voltavam uns contra os outros. O Talibã acabaria por tomar o poder ali. Nas fronteiras do norte do Irão, o Azerbaijão e o Turquemenistão emergiram como novos estados independentes após o colapso da União Soviética. A União Soviética em 1990 e 1991. Assim, a situação geopolítica mais ampla em torno do Irão esteve em grande mudança durante o governo de Khamenei, primeiros anos como líder supremo. Isto teve implicações políticas a nível interno, uma vez que a guerra civil afegã levou ao influxo de milhões de refugiados afegãos no Irão e no Paquistão. Estas mudanças levaram também a um aumento do sentimento separatista no Irão, entre grupos como os azeres, curdos e baluches.
Um elemento marcante dos primeiros anos de Khamenei como líder supremo foi a expansão do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Corpo da Guarda foi criado em maio de 1979, pelo Ayatollah Khomeini agir como uma espécie de exército religioso interno. O próprio exército iraniano funcionaria como uma força normal, exército nacional, mas o corpo de guardas funcionaria como um baluarte da revolução religiosa dentro da República Islâmica. Isso significava que tinha inúmeras funções diferentes. Por exemplo, os fundadores da República Islâmica estavam conscientes de que haveria esforços ocidentais para tentar minar a novo regime. O Irão produz e controla enormes quantidades de reservas de petróleo. Dada a centralidade do petróleo para a economia mundial, era portanto provável que qualquer ação do regime iraniano pudesse provocar uma intervenção das nações ocidentais, cujas economias foram sustentadas pela disponibilidade de petróleo. Este foi especialmente o caso no final da década de 1970. Quando o mundo passou pela crise do petróleo de 1973, um forte aumento nos preços do petróleo que nunca foi revertida, as economias ocidentais experimentaram perturbações econômicas significativas através da estagflação como consequência. O corpo de guardas também atuaria para garantir a revolução religiosa dentro do Irã contra elementos mais liberais e seculares. Desempenhou um papel substancial na política e na vida iraniana durante o governo de Khomeini, tempo como líder supremo, Khomeini expandiu. Ele também se certificou de que o corpo de guarda fosse extremamente leal a ele. Ao longo dos anos, toda a estrutura de comando desse segundo exército do Estado foi microgerenciado pelo Ayatollah para garantir que seus principais comandantes e até oficiais de escalão médio foram escolhidos a dedo por ele. Recursos do Estado foram usados para expandir seu poder e influência sobre a sociedade iraniana. E o corpo de guardas tornou-se um instrumento maior de autoritarismo sob Khamenei do que sob o primeiro líder supremo. Hoje, existem aproximadamente 125 mil membros do corpo de guardas, o que significa que quase 1 em cada 700 iranianos é membro. No estrangeiro, Khamenei estendeu a prática iraniana de cultivar representantes anti-israelenses e, em certa medida, anti-sunitas em todo o Médio Oriente. O principal deles foi o Hezbollah no Líbano. Esta organização é um subproduto da Guerra Civil Libanesa que eclodiu em 1975. A guerra eclodiu nesta antiga colônia sob mandato francês, principalmente como resultado da chegada de um grande número de refugiados palestinianos e combatentes militantes no país a partir de 1970. Isso também foi uma consequência da Guerra Civil Jordaniana, onde um grande número de palestinos foi expulso daquele país, inspirado pela Revolução Iraniana de 1979 e depois motivado pela invasão do Líbano por Israel em 1982. O Hezbollah também foi formado por clérigos islâmicos no sul do Líbano em 1982. Promoveu laços com o Irão desde o seu início, com o Irão a fornecer-lhe financiamento e apoio. Em 1992, 2 anos após o fim da Guerra Civil Libanesa, Khomeini sancionou o grupo para tentar participar nas eleições libanesas. O Irão continua a financiar suas atividades terroristas desde a década de 1990. E o Hezbollah é considerado o representante regional mais poderoso promovido por Khamenei neste período. O outro grande representante que Khamenei tem apoiado praticamente desde o início do seu tempo como líder supremo é o Hamas. O Hamas é um grupo islâmico que se tornou a potência palestina dominante no Faixa de Gaza. Sim, seu grupo foi fundado em 1987. O Hamas é um muçulmano sunita e não uma entidade muçulmana xiita, mas ainda assim conta com o apoio do Irão como um procurador contra o poder de Israel. O Irão não é o único apoiante regional do Hamas. Também teve forte apoio de Qasem, em particular. O apoio de Khamenei ao Hamas em Gaza e ao Hezbollah no Líbano foi constante e consistente desde a década de 1990. O apoio iraniano ajudou estes grupos a combater muitos conflitos com Israel, especialmente na década de 2000. No entanto, o papel do Irão no financiamento e na capacitação destes proxies realmente só se tornou uma questão de interesse internacional significado nos últimos tempos. Outro elemento controverso das políticas do Irão desde que Khomeini chegou ao poder é a sua política nuclear. Programa, ao contrário do que é frequentemente afirmado, o programa nuclear do Irão
é na verdade anterior à Revolução Iraniana. Já em 1957, o governo começou a trabalhar em um programa nuclear com assistência ativa do governo dos Estados Unidos da América. 10 anos depois, o governo do presidente Lyndon Johnson forneceu 5,5 kg de urânio enriquecido ao seu aliado do Médio Oriente para o reactor nuclear que estava a desenvolver em Teherão ao seu aliado do Médio Oriente pelo reactor nuclear que estava a desenvolver em Teherão. Isto foi antes de incidentes nucleares, como os desastres de Six Mile Island e Chernobyl. Muitos países, nas décadas de 1950 e 60, planeavam desenvolver energia nuclear em grande escala para satisfazer as suas necessidades energéticas. Shah tinha planos de desenvolver mais de uma dúzia de usinas nucleares. O programa nuclear do Irão tornou-se um problema quando a Revolução Iraniana viu o novo regime islâmico substituir o do Shah pró-Ocidente. A República Islâmica continuou a tentar desenvolver o programa nuclear na década de 1980. No entanto, o progresso foi lento nesta altura, em grande parte porque a mudança de governo bloqueou o acesso a alguns mercados que estavam anteriormente dispostos a fornecer urânio ao Irão. Na década de 1990, com Khamenei no poder, uma situação mais programa nuclear agressivo estava sendo desenvolvido. A China forneceu ao Irão um reactor de fusão, por exemplo, em 1993, e os contratos foram desenvolvidos com a Rússia para fornecer os conhecimentos técnicos necessários. Desde então, o Irã desenvolveu múltiplas instalações nucleares em lugares como Fordow, Natanz e Isfahan. Sob Khamenei, o regime tem afirmado consistentemente que só quer desenvolver um programa de energia nuclear civil. No entanto, tal afirmação dificilmente é credível para um país que possui vastos recursos petrolíferos e energéticos, e que sofreu tanto sob condições paralisantes, sanções econômicas, como resultado dos seus planos nucleares. Por que é que o Irão aceitaria estas sanções econômicas em nome da construção centrais nucleares de que não necessita? Como veremos, o programa nuclear de Khamenei tem sido um dos principais determinantes de toda a política externa do Irão, dos seus problemas econômicos internos e do seu lugar geral no mundo. O Irão tem defendido consistentemente o seu programa nuclear como sendo simplesmente concebido para fins civis, para gerar energia nuclear e para facilitar o desenvolvimento científico do país. Este último é um objetivo do regime de Khamenei. Ele procurou desenvolver uma abordagem mais economia cientificamente fundamentada e promoveu o progresso educacional em conjunto, apesar de uma série de restrições, particularmente na sua indústria de petróleo e gás, que representa uma enorme proporção da riqueza do país. A economia do Irão cresceu consideravelmente durante os 3,5 décadas desde que Khamenei está no poder. O crescimento do PIB ultrapassou brevemente os 10% ao ano no início da década de 1990. Embora parte disso seja atribuível à reconstrução da economia após a guerra com o Iraque, durante vários anos, na década de 2000, o crescimento médio do PIB foi de cerca de 7 ou 8%, impulsionado pelas vendas de petróleo. A China, na altura do seu milagre econômico. Este desenvolvimento econômico combinado com a sua riqueza petrolífera e o tamanho da população, de mais de 90 milhões de pessoas, fez do Irão uma das nações mais ricas da Ásia e entre as 30 nações mais ricas do mundo, de acordo com a maioria das métricas. No entanto, o crescimento econômico estagnou desde a década de 2010. O desemprego oficial ronda os 10%. E quando o país é analisado de acordo com relação ao PIB per capita, está fora das 100 principais nações do mundo, sendo comparável a países como Argélia, Indonésia, Namíbia e Bolívia. Este fraco desempenho econômico é particularmente surpreendente num país com abundantes recursos de petróleo e gás, os quais poderiam ser uma fonte-chave de riqueza e de crescimento econômico. Esta é uma das principais razões pelas quais o regime de Khamenei é hoje intensamente odiado em casa, especialmente entre as gerações mais jovens. Outra causa da antipatia do governo de Khamenei é o sistema político mais amplo e desempenho. Como vimos, há eleições realizadas no Irão. Isto contrasta com várias outras nações do Médio Oriente, onde não existe sequer a mais vaga pretensão de normas democráticas. Contudo, as eleições no Irão estão longe de ser livres e justas. A liderança clerical e religiosa do país tem o poder de vetar os candidatos e, como tal, nenhum opositor do regime seria alguma vez autorizado a concorrer. Dito isto, sob Khamenei,
Políticos com opiniões diferentes sobre como o país deveria ser governado defenderam e venceram eleições. O exemplo mais claro disto foi a eleição 1997 de Mohammad Khatami como quinto presidente do Irã. Ele foi reeleito em 2001 e serviu por 8 anos, período conhecido como a Era da Reforma na história da República Islâmica. Ele correu em uma plataforma que propunha liberalização do país e reforma da sua economia e instituições. Khamenei não bloqueou ou impedi-lo de chegar ao poder, apesar de se falar de coisas como liberdade de expressão e um relaxamento dos serviços de segurança e da censura estatal. Contudo, em 2004, à medida que novas eleições se aproximavam, Khamenei e o Conselho Guardião passaram a restringir fortemente o número de candidatos reformistas que seriam autorizados a concorrer às eleições. Khatami foi proibido de se levantar novamente, visto que existe um limite de 2 mandatos para presidentes no Irão. Mais importante, porém, é que a sua agenda de reformas foi mais amplamente esmagada, e a Era da Reforma chegou ao fim. Desde 2005, Khamenei e os clérigos têm exercido maior controle da política do país. E há tem sido uma grande reação conservadora. A reação contra a Era das Reformas do tempo de Khatami como presidente deveu-se em parte a temem que Khamenei possa ser deposto no futuro se a liberalização da sociedade iraniana continuar. A manifestação mais clara de oposição ao seu regime neste momento ocorreu em meados de julho de 1999. Os protestos começaram em Teherã após o fechamento de Salam, um jornal de Delhi publicado na capital. O jornal foi condenado a encerrar suas operações no dia 7 de julho, após a publicação de um relatório sobre o funcionamento interno do governo. Um dia depois, estudantes em Teherã começaram a protestar contra seu fechamento. Os protestos cresceram nos dias que se seguiram, levando a confrontos com polícia, motins, violência e mais de uma dúzia de mortes. Mais de 1.000 manifestantes acabaram por ser presos nas maiores manifestações contra o governo desde a Revolução Iraniana, 20 anos antes. Os protestos de 1999 foram um momento importante na tendência de Khamenei para uma abordagem mais conservadora e postura reacionária na política do Irã. 10 anos depois, o Movimento Verde, que surgiu pela primeira vez no verão de 1999, protestou novamente para assinalar a década de aniversário da primeira oposição e também para se opor à reeleição do sucessor de Khatami como presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad derrotou seu rival reformista, Mir Hossein Mousavi, com 63% dos votos. Esta foi uma maioria confortável, mas o resultado foi contestado e há poucas dúvidas de que Khamenei ordenou que as eleições fossem fraudadas, devolvendo Ahmadinejad ao poder. Como milhões de os iranianos protestaram em resposta ao resultado, Khamenei ordenou uma recontagem parcial de 10% dos votos para tentar apaziguar a opinião pública. Além disso, ele ordenou que o corpo da Guarda Republicana realizasse prisões em massa. A internet foi fortemente censurada para bloquear a discussão dos resultados eleitorais. Os comícios foram proibidos e as universidades foram temporariamente fechadas. Os protestos de 2009 viram o Irã evoluir ainda mais para uma forma mais dura de autoritarismo. Sob Khamenei, a manipulação política ela tem sido acompanhada por um sistema crescente de vigilância e encarceramento. À medida que Khamenei se tornou mais conservador e autoritário desde a década de 2000, sempre existiram serviços de segurança dentro da República Islâmica que atuaram como sucessores do Savak e de suas ações durante a Era do Shah. Khamenei reorganizou-os pouco depois de chegar ao poder. Quando criou o Comando da Polícia da República Islâmica do Irão, em 1992, o Comando da Polícia é uma organização guarda-chuva das forças de segurança, que emprega mais de 250.000 de pessoas. No verão de 2005, quando a Era das Reformas de Khatami estava a chegar ao fim, Khamenei ordenou a criação de uma nova unidade dentro do comando policial. Isso é conhecido como Patrulha de Orientação, embora seu nome nativo seja Ghasht-e-Irshad. É mais coloquialmente conhecida como Polícia da Moralidade. Os seus membros aplicam elementos da lei Sharia no país, nomeadamente em torno de códigos de vestimenta femininos. O Ghasht-e-Irshad reporta diretamente a Khamenei, não ao civis governo. Em 2022, a unidade ganhou manchetes internacionais depois de efetivamente assassinar uma jovem chamada Mahsa Amini enquanto estava sob custódia por uma infração menor da lei sobre lenços de cabeça. A sua morte desencadeou novos protestos em massa em todo o Irão,
Também chamou atenção para o papel da notória prisão de Evin no regime, um local conhecido pela tortura e pelos abusos desenfreados dos direitos humanos. Esses são instrumentos do regime repressivo de Khamenei no Irão, que surgiu em 1989, um sistema que se deteriorou especialmente desde meados da década de 2000. O regime de Khamenei demonstrou inegavelmente brutalidade na repressão à oposição e seu autoritarismo geral. No entanto, também deve ser dito que os seus métodos têm sido eficazes do ponto de vista puramente prático em manter o regime e o Ayatollah no poder durante muitas décadas. Não há sinal mais claro disso do que os acontecimentos de 2011 e 2012, em dezembro de 2010. Teve início na Tunísia, que ficaria conhecido como Primavera Árabe. Aqui, um jovem chamado Mohamed Bouazizi ateou fogo a si mesmo em protesto contra a corrupção e o autoritarismo do governo do presidente Zine Abidine Ben Ali. Na primavera de 2011, os protestos espalharam-se pelo Maghreb e pelo Médio Oriente. A Primavera Árabe levou à derrubada de governos na Tunísia, na Líbia e no Egito, também desencadeando a longa guerra civil na Síria. Protestos foram vistos em muitos outros países vizinhos. E o Irão não foi exceção. O dia 14 de fevereiro de 2011 ficou conhecido como Dia da Fúria, enquanto milhares de manifestantes se reuniam nas ruas de Teherã para sinalizar a sua oposição ao conservadorismo do governo do Ayatollah. Foi assim que a Revolução Egípcia começou em 2011, com multidões de manifestantes reunidos na Praça Tahrir, no Cairo, a partir de 25 de janeiro, eventualmente resultando na queda do governante egípcio Hosni Mubarak. Khamenei estava determinado a não permitir que os protestos em Teherã crescessem e enviou o corpo de guardas e outras unidades para esmagar a oposição. Unidades do Hezbollah do Líbano tiveram até envolvidas. Assim, embora os protestos continuassem intermitentemente em todo o país até março de 2011, e houve um esforço para reanimar o movimento no seu aniversário em fevereiro. De 2012, a Primavera Árabe nunca foi autorizada a decolar no Irão sob o governo de Khamenei. Decolar no Irã sob o governo de Khamenei, a necessidade do Irão de estabilidade e controle interno é, em parte, uma resposta à sua posição internacional. Não há dúvida de que o regime enfrentou oposição além das suas fronteiras. Os Estados Unidos têm sido um inimigo desde a crise dos reféns, que se seguiu imediatamente após a Revolução Iraniana, enquanto o Irão se enquadrou como o principal adversário de Israel no Médio Oriente. Dito isto, há uma espécie de elemento antes e depois na política externa de Khamenei, que é semelhante à sua abordagem aos assuntos internos. As coisas eram mais moderadas. Antes de meados dos anos 2000, o Irão estava consciente da sua posição ao lado do Iraque na altura da Guerra do Golfo, foi extremamente sensível aos desenvolvimentos mais amplos no Médio Oriente e na Ásia Central. Na década de 2000, quando os Estados Unidos da América invadiram e ocuparam o Afeganistão e o Iraque em 2001, Khamenei condenou os ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos da América, que prefaciou essas guerras. Embora ele criticasse as guerras em que os Estados Unidos da América se envolveram posteriormente, muitos dentro de seu regime temiam que, se os Estados Unidos da América fossem bem-sucedidos, ele se moveria para se envolver na mudança de regime no Irã depois do Iraque. Como se viu, os Estados Unidos da América ficaram atolados em custosas guerras de insurgência no Afeganistão e no Iraque, perdendo efetivamente ambas as guerras no final em custosas retiradas. Embora as relações entre o Irã e os Estados Unidos da América tenham melhorado um pouco durante a presidência de Barack, Obama, Khamenei e o Irã, através de seus representantes o Hezbollah e o Hamas, continuaram a travar. Uma guerra não declarada contra Israel, um importante aliado dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, o Hezbollah e Israel travaram uma guerra curta, mas destrutiva. Durante 5 semanas no verão de 2006, em que milhares de mísseis iranianos foram disparados contra os israelitas, o Hamas e Israel travaram 4 guerras distintas entre 2008, uma grande perturbação. No outro país do Médio Oriente, em 2014, apresentou uma oportunidade para Khamenei e o seu governo alargarem ainda mais a sua rede de representantes. O Iêmen, no sudoeste da Península Arábica, só foi unificado em 1990. Antes disso, eram 2 entidades ao longo do século XX, tendo parte do país sido uma colônia britânica em um local estratégico
que guardou a foz do Mar Vermelho de 1839 a 1963. O recém-unificado Iêmen viu surgirem problemas baseados em divisões tribais. Estes transbordaram em 2014. Quando começou a longa guerra civil do Iêmen, os combates ocorreram entre o governo estabelecido antes da guerra e os poderosos Houthis. Este último é um grupo muçulmano xiita que contou com o apoio do governo de Khamenei, no Irã. Em contraste, o governo estabelecido, cujos elementos fugiram através da fronteira para a Arábia Saudita, foi apoiado por Riad e por várias potências ocidentais. Na verdade, o Irã tem apoiado os Houthis, enviando-lhes armas e outros materiais de apoio desde 2009. Pode-se argumentar que, se não fosse o apoio iraniano nos anos anteriores ao seu início, a guerra civil do Iêmen pode não ter eclodido. Desde 2014, a guerra tem funcionado como um conflito por procuração entre o Irã xiita e a Arábia Saudita sunita. Isto faz parte de uma guerra fria geopolítica mais ampla entre os dois países. À medida que ambos procuram tornar-se a potência muçulmana dominante na região, dito isto, houve um claro abrandamento das tensões entre as duas nações em 2024 e 2025, como a guerra entre Israel e os representantes do Irã em Gaza e no Líbano, e até o próprio Irã fugiu. Enquanto isso, os Houthis levaram a melhor nos combates em geral no Iêmen e controlou a capital Sana durante o conflito. O seu controle sobre esta região, geograficamente estratégica, permitiu ao Irã ameaçar a navegação no Mar Vermelho e, por extensão, no Canal de Suez nos últimos tempos. A guerra civil no Iêmen levanta uma questão maior sobre as relações do Irã com seus outros vizinhos do Médio Oriente sob Khamenei. Sendo uma nação xiita, a República Islâmica opsei, naturalmente, a muitos dos seus vizinhos, onde a maioria das nações muçulmanas são muçulmanas sunitas. Além disso, enquanto a grande maioria dos países do Médio Oriente é identificada como tendo uma população étnica árabe, o grupo étnico dominante no Irã são os persas, embora grupos como os curdos e os baluches constituam minorias substanciais. Os iranianos falam farsi, enquanto o árabe é a língua oficial da maioria das nações do Oriente Médio. Este estatuto de outsider do Irã no Médio Oriente não é exatamente o resultado de quaisquer políticas seguidas por Khamenei como líder supremo. Em vez disso, são diferenças historicamente enraizadas, que remontam aos tempos medievais. No entanto, Khamenei não fez exatamente nada para tentar cultivar laços mais estreitos com os países vizinhos. Nações também. Por exemplo, o Irã discutiu com o seu vizinho do norte. O Azerbaijão, devido à sua proximidade e laços com o mundo ocidental, Khamenei condenou a tentativa dos Emirados Árabes Unidos de normalizar as relações com Israel nos últimos anos e a sua sociedade excessivamente ocidental e de estilo liberal. Além disso, houve vários incidentes de ataques dos Houthis aos Emirados Árabes Unidos durante os anos. Por outro lado, o Irã goza geralmente de boas relações com seus vizinhos mais próximos na região persa. Golfo, trata-se do Catar, com quem partilha o controle do campo de guerra South Pass, o maior campo no mundo. E Omã, embora o Iraque fosse tradicionalmente o maior inimigo do Irã na região, desde o final da ocupação do país pelos Estados Unidos da América, a maioria xiita encontrou expressão e o Iraque tornou-se uma espécie de aliado regional. Além disso, para compensar a falta de numerosos aliados no Médio Oriente e na Ásia Central, Khamenei cultivou relações particularmente estreitas com Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China. O Irã também continua a ser membro da OPEP, o cartel do petróleo, liderado pela Arábia Saudita, e tem laços bilaterais com muitas das antigas nações soviéticas na Ásia Central. Como tal, o Irã não está tão isolado como os meios de comunicação ocidentais frequentemente o retratam. Se tem havido uma tendência para retratar o Irã como um estado isolado e pária, é certamente o resultado das sanções econômicas que tem sofrido durante décadas. Estes limitaram a sua capacidade de negociar livremente com outras nações, particularmente quando se trata de vender petróleo à base da sua economia. As primeiras sanções impostas contra o Irã começaram em novembro de 1979. Nesse ano, os Estados Unidos impôs restrições econômicas ao país em resposta à crise dos reféns no Irã, quando dezenas de pessoas na embaixada dos Estados Unidos da América em Teherã foram feitos reféns. As sanções foram levantadas em 1981, quando a crise dos reféns terminou. No entanto, foram reimpostas em 1987,
em parte porque os Estados Unidos da América apoiaram Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque, embora houvesse outros fatores complicadores por trás disso, sob a liderança de Khamenei. A questão das sanções consolidou-se em torno da questão do programa nuclear do Irão. A gravidade das sanções ocidentais foram aumentadas ou diminuídas com base no facto de o Irão ou não parece estar a cooperar com a supervisão internacional do seu programa nuclear. As sanções também se seguiram ao alegado enriquecimento de urânio do regime iraniano, com o objetivo final de o Irão se tornar uma nação com armas nucleares. Muitas destas sanções são impostas pelas Nações Unidas. Eles foram afrouxados consideravelmente em 2015, quando Khamenei concordou com um plano abrangente conjunto de ação com o governo do presidente Barack Obama. Contudo, 3 anos depois, o sucessor de Obama, Donald Trump, retirou unilateralmente os Estados Unidos da América do acordo. A questão das sanções ocidentais tem sido um fator importante na política iraniana sob o governo de Khamenei e, de forma mais geral, na política global do petróleo desde 1979, apesar das sanções e das dificuldades que criaram a economia do Irão, a posição internacional do país sob Khamenei parecia bastante forte. Até 2024. Os seus representantes Houthi estavam a vencer a guerra civil no Iêmen. Sua influência estava se expandindo no Iraque. Manteve representantes na forma do Hezbollah e do Hamas, que basicamente controlavam o sul do Líbano e a faixa de Gaza. Também estava desenvolvendo laços, aparentemente cada vez mais estreitos com China e Rússia, esta última, as quais Teherã fornecia grandes quantidades de drones para seus guerras contra a Ucrânia. Depois, no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou uma série de incursões em Israel, matando quase 1.200 pessoas, fazendo 251 pessoas como reféns e cometendo uma série de atrocidades em partes de Israel, perto da faixa de Gaza. A retaliação subsequente é bem conhecida. Israel lançou uma grande campanha militar na faixa de Gaza, que destruiu a maior parte do enclave. Em resposta, o Hezbollah começou a disparar foguetes contra o norte de Israel, e os Houthis começaram a interromper o transporte marítimo no Mar Vermelho. Os confrontos resultantes fizeram com que os representantes do Irão fossem virtualmente desmantelados. Os Houthis foram amplamente bombardeados pelos Estados Unidos. O Hamas foi paralisado, embora não totalmente destruído. O Hezbollah foi severamente abalado por um ataque contra sua liderança e contra suas capacidades militares no sul do Líbano. O primeiro ataque consistiu num ataque extraordinário, coordenado contra milhares dos membros do Hezbollah, utilizando os seus dispositivos walkie-talkie que Israel conseguiu interceptar e colocar explosivos. O segundo ataque israelense ocorreu em uma série de campanhas de bombardeio contra Beirute e outras partes do Líbano, em abril, julho e outubro de 2024. O Irão e Israel começaram a negociar ataques diretos com mísseis em todo o Oriente Médio. Então, no dia 13 de junho, em 1925, Israel entrou efetivamente em guerra com o Irão, lançando uma série de campanhas coordenadas, ataques à infraestrutura nuclear e militar do país. Muitos dos principais oficiais militares, políticos e cientistas nucleares do Irã foram mortos em ataques de precisão. Khamenei escandou-se e transmitiu informações sobre a sucessão caso fosse assassinado também. Dias depois, os Estados Unidos também bombardearam instalações nucleares iranianas. É claro que tanto Israel como o Irão acolheriam com agrado a derrubada de Khamenei e do seu regime a partir de dentro. O Irão parecia relativamente forte e uma ameaça aos interesses ocidentais no início de 2024. No entanto, apesar dos esforços ao longo da vida de Khamenei para construí-lo como uma potência militar regional, foi revelado que o Irão é uma espécie de tigre de papel, incapaz de lutar contra as capacidades militares superiores de Israel e dos Estados Unidos da América. A posição de Khamenei foi enfraquecida pelos ataques de junho de 2025. Além disso, os atentados não puseram fim às tensões com Israel e os Estados Unidos da América, como estabeleceram analistas que os ataques apenas abrandaram temporariamente o programa nuclear do Irão, em vez de criticamente minando-o. No final de 2025, estavam em curso novas negociações sobre um novo acordo nuclear. Simultaneamente, os protestos contra o regime eclodiram em 28 de dezembro de 2025 dentro do Irã.
Estes mostraram que o controle de Khamenei sobre o país estava gravemente enfraquecido. Além disso, impulsionado por uma operação bem-sucedida para remover Nicolás Maduro do poder na Venezuela em 3 de janeiro de 2026. A administração Trump em Washington foi mais conflituosa na sua abordagem ao Irão. Também foi crítico em relação à repressão brutal aos protestos no Irão, onde milhares de pessoas foram mortas no espaço de algumas semanas por forças de segurança. Mesmo com a continuação das negociações, os porta-aviões dos Estados Unidos da América e outros recursos militares foram transferidos para o Golfo Pérsico pelos Estados Unidos da América. No início de 28 de fevereiro de 2026, uma reunião conjunta dos Estados Unidos da América e começaram os ataques israelitas ao Irão. O complexo de Khamenei, em Teherã, foi atingido por volta de 9h30, horário local. Embora sua morte não tenha sido confirmada imediatamente, o regime iraniano afirmou que Khamenei faria um discurso à nação naquela tarde sobre o desenvolvimento guerra, mas isso não aconteceu. Naquela noite, o líder israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Khamenei provavelmente havia sido morto nos ataques a Teherã naquele dia. A Reuters e outras agências de notícias confirmaram isso 1 hora depois. Ali Khamenei foi um dos líderes que governou por mais tempo em qualquer lugar do mundo hoje. Quando chegou ao poder como líder supremo da República Islâmica do Irão em 1989, a Guerra Fria ainda estava em andamento. Ao norte do seu país, a URSS controlava grandes partes da Ásia Central e do Médio. O leste continuou a ser uma parte relativamente subdesenvolvida do mundo, apenas começando a beneficiar plenamente do facto de ser o grande repositório mundial de petróleo. Naquela época, praticamente todos os países muçulmanos da região pensei, de uma forma ou de outra, a existência de Israel. O Médio Oriente é hoje um lugar muito diferente. A vida de Khamenei passou por mudanças ainda maiores. Quando ele nasceu, o país estava sob governo do primeiro Shah e foi indiscutivelmente o país mais secular da região sob domínio não ocidental independente. A sua vida foi moldada pela Revolução Iraniana, que explodiu no final da década de 1970 e passou a ser liderado por seu antigo professor, o Ayatollah Khomeini. Em grande parte, ali conseguiu se tornar seu sucessor em 1989, através de um pouco de sorte peculiar. Um presidente sofreu impeachment no verão de 1981, então o segundo foi assassinado após 29 dias no cargo, abrindo caminho para que Khamenei se tornasse o terceiro presidente do Irã, Iran. Ele usou sua posição como trampolim para se tornar o sucessor do Ayatollah Khamenei como supremo líder em 1989. Nessa posição, liderou o Irão como um estado religioso, cujo objetivo principal é opor-se a Israel. Durante muitos anos, parecia que isso estava funcionando. O Irã construiu uma poderosa rede proxy na região e desenvolveu fortes alianças com a China e a Rússia. No entanto, os acontecimentos de 2024 e 2025 revelaram o quão vazio tem sido o seu governo. A rede proxy de Khamenei foi completamente comprometida por ataques israelenses e americanos. Muitos argumentarão que estes ataques constituem um ataque à soberania de um país independente, nação sem justificativa legal. Mas a questão maior, na perspectiva dos iranianos comuns, deve certamente ser a de que a luta do país sob sanções econômicas e outras restrições durante décadas sob o governo de Khamenei valeram muito pouco. Para onde irá o Irão depois disso? Continuará ao longo da mesma linha autoritária conservadora, caminho religioso que está trilhando hoje? Ou será que o movimento reformista que Khamenei, desmantelado na década de 2000, ressurge para criar um Irão mais liberal? O que você acha do Ayatollah Ali Khamenei? Seu governo foi um desastre para o Irão, que levou à repressão autoritária e às sanções econômicas paralisantes, enquanto o regime prossegue a sua cruzada interminável contra Israel e o Ocidente. Ou será que o Irão tem queixas legítimas sobre a forma como tem sido tratado pela comunidade internacional? Comunidade durante seu tempo como chefe de Estado. Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários. Enquanto isso, muito obrigado por assistindo.